que é 2 horas da manhã, aliás, 3. Estou aqui na casa de sogrinha, cujas histórias não são lá tão tranquilas assim. Diz que no passado que foi um terreiro. Beleza, isso tá tranquilo. Mas a história que minha esposa conta é que ela vê muitos fantasmas aqui. Eu acredito, né? Mas então estava eu aqui nesse quarto e eu olhei lá dentro, no guarda-roupa. E então eu vi. E eu levei um susto tremendo. Só que eu não permiti que o susto me travasse ou me fizesse sair correndo como no passado faria. Então eu respirei fundo, olhei direito e abri. É engraçado, né? Isso acabou me trazendo uma reflexão. E se, tá? Tudo parte do e se. E se os fantasmas que temos tanto medo de encontrar escuro estiverem dentro de nós? E se os monstros que temos tanto medo de ver no escuro forem nós? Enfim. Se tudo aquilo que a gente teme puder ser nós mesmos, eu pergunto, por que você tem medo de você? O que em você faz você ter medo de você? Eu sei, porque eu já tive muito medo de mim. Muito medo mesmo. Porque eu sempre soube do que eu era capaz. Eu sempre soube que se a minha raiva não fosse contida muito rápido, eu poderia destruir tudo ao meu redor. E curiosamente, eu tenho percebido isso no meu filho, o Bento. Ele tem sentido muita raiva, muita raiva. E antes, para lidar com essa raiva dele, eu batia de frente. Eu tentava, pensa 2 carros desgovernados batendo de frente. E não fosse minha esposa, eu e ele ia estar sempre batendo de frente. Sempre nos conflitos, sempre nas divergências, sempre um tentando provar para o outro que está certo. E é engraçado, porque na Umbanda, como eles não negam o mal, como eles não se dizem os perfeitos, bondosos e amorosos, eles reconhecem sim que tudo tem a ver com energia e a polaridade positiva e negativa. Eles não ficam fugindo do que é negativo na gente. Eles tentam cuidar desse negativo para nos mostrar o positivo que habita em nós. Só que nem sempre na vida a gente vai poder usar o positivo. Por exemplo, eu sou um pai de família. Se aparecer alguém tentando ferir um dos meus, eu não posso ser passivo, sabe? Eu não posso aceitar e abaixar a cabeça. É minha obrigação proteger eles. Então, a gente tem que estar preparado para o pior, mas sempre desejar o melhor. É bonito, sabe? Falar o que Cristo ensinou, o que Jesus ensinou.
dê a outra face. Mas eu conheço pessoa que se você der a outra face, ele bate também na outra face. Aí ele vai ficar só lá, pá, 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 nos sopapos. Aí é onde entra o não ser feito de idiota, não ser feito de bobo. Não deixar que os outros faltem com respeito com você. Tudo bem, eles podem faltar uma vez, mas na segunda, quem tá faltando com respeito com você é você. Quando eu li isso no livro, num livro, eu achei engraçado ele falando, tipo, o cara muito devoto, ele levou um tapa na face e ofereceu outra face. Quando o cara desferiu o tapa na outra face, aí ele caiu na porrada no maluco, tipo, desceu a lenha nele mesmo. Aí quando questionado ele falou, Jesus me ensinou a dar outra face, eu só tenho duas, eu não tenho uma terceira para dar. Mas até nesses atos, se a pessoa segue realmente as palavras que Jesus falou e pelas quais ele foi pregado, ela vai continuar amando a pessoa. Porque o amor deve ser incondicional. Mas o amor não nos obriga a ficar e permanecer perto daqueles que não decidem nos respeitar. A única pessoa na sua vida que eu sugeriria você amar incondicionalmente como Deus amou a humanidade, se você for cristão e conhece a história, é a sua esposa ou seu esposo. Ele é outra parte de você. Pensa que, por exemplo, ela está... Vamos colocar assim, tipo... às vezes eu sei um pouquinho mais de uma coisa. Eu estou um pouquinho melhor. Aí eu tento transmitir para ela esse conhecimento. Aí ela tem esse conhecimento, só que ela vai um pouquinho além, sabe? Aí ela passa para mim esse conhecimento, aí a gente fica numa gangorra. Só que nunca tente, se você puder fazer uma coisa boa pelo seu relacionamento, não tente de forma alguma corrigir a sua mulher ou seu homem. Não, num relacionamento amoroso, num relacionamento de casamento, namoro, nunca, jamais tente corrigir o outro, porque não, primeiro que não dá, é impossível, ninguém corrige o outro. O outro é igual na escola, vamos lá. Na escola, alguns professores acham, têm a ilusão de que são eles que criam o conhecimento na cabeça dos alunos. Na verdade, eles transmitem. Quem vai firmar aquele conhecimento ou não é o próprio aluno. O aprendizado, quem faz é o aluno. O professor só cria um ambiente em que essa situação é propícia. Da mesma forma, quando a gente está num relacionamento, a gente pode dar toquezinhos e tal, da forma mais amorosa possível. Tipo, isso que você fez não foi legal. Isso eu não acho que seja tão certo. Na minha opinião, eu faria de tal forma. Agora, se você tentar fazer de forma a impor a sua verdade sobre o outro, já viu um boi bravo? É mais ou menos isso. Você vai ter que lidar com um boi bravo, porque a pessoa que não quer reconhecer o apontamento do outro, porque, óbvio, aquilo que o outro está tentando apontar é uma ferida aberta, pode ser uma ferida aberta, e se dói, o outro não vai querer olhar, de forma nenhuma. E às vezes, quando a gente sente dor, a gente ataca. Ué, já viu um animal acuado? Coloca um cachorro acuado, tenta cuidar de um cachorro acuado, ele vai te morder. O cachorro é muito amoroso, ele é muito amigo, mas tenta chegar perto
tenta invadir o habitat no qual ele é o dono, no qual ele é o alfa, não vai dar bom. Então, reconheçam que existe o bem e o mal. Isso é fato. Reconheçam que existe o bem e o mal. Agora, dentro de você pode existir só bem, só mal, ou ser um campo neutro, em que ele ou reconhece o bem e o mal, ou só espelha o bem e o mal que vê na face da Terra. Por exemplo, existe uma diferença gigantesca entre agir e reagir. Enquanto você está agindo, você está consciente. Quando você está reagindo, você é um espelho que só reflete invariavelmente aquilo que chega em você. Qualquer informação você vai transmitindo e você não pesa o mal que aquilo pode acontecer. Porque às vezes, por exemplo, vamos supor, alguém te ofende, fala, você é um inútil. Aí você fala, e você é um lixo. E você, sabe, e começa uma troca de ofensas. Aí fica cada vez aumentando mais. Ou seja, uma pessoa nem parou para refletir. Beleza, o cara tá falando que eu sou inútil. Eu sou inútil? Bom, talvez para algumas pessoas eu seja inútil. Tipo, tô gravando um vídeo aqui, 3 horas. Agora são 4:03 da manhã. 4:03 da manhã, num feriado, em que eu estou revisando um livro que pode ser que ele nunca venha a ser lido. Isso pode ser inútil para algumas pessoas, mas faz sentido para mim e faz sentido para a pessoa que acaba lendo, porque invariavelmente pelo menos uma pessoa tem certeza que vai ler, que sou eu. O primeiro leitor que eu tenho certeza que lê o livro que escreve é o próprio autor. Eu duvido que saiam obras bonitas de autores que escrevem livros. Eu não escrevo livro, eu nunca escrevi um livro na minha vida. Eu transmiti a mensagem, eu transmiti as coisas que estavam fervilhando dentro de mim, às vezes na minha cabeça. Por exemplo, a ficção que eu escrevi era uma fuga da minha realidade, mas dentro da ficção que eu escrevi tinha muita informação sobre mim. Eu, quando releio aqueles livros, eu fico, cara, que judiação, que dó. Esse João Paulo era tão incompreendido, até com ele mesmo. Ele próprio não se compreendia. E ele escrevia para tentar se compreender. E a gente faz a mesma coisa com entretenimento. A gente sempre consome os conteúdos que fazem sentido, que ressoam com a gente. Por exemplo, a gente não gosta de assistir um filme que não faz o menor sentido pra gente. É maçante, é duro, a gente assiste na base do ódio. Mas mesmo esses que a gente assiste na base do ódio, agrega alguma coisa na gente. E sabe o que? Vou dar um tempo para vocês comentarem aí embaixo. Então, eles agregam a capacidade da gente olhar um ponto de vista diferente que a gente não concorda, porque um filme, concorda comigo, é feito por um diretor que tem uma visão de mundo. Por exemplo, o Super-Homem, ele teve vários, os filmes, né, no caso, teve vários diretores, e as histórias de quadrinhos também, teve vários escritores, roteiristas, desenhistas. Aí temos o ponto de vista de um personagem feito por vários outros seres humaninhos que tinham visões únicas e particulares do mundo e do personagem, da história do personagem, e do sentimento do personagem, da aparência do personagem, do jeito, do modo, dos ideais, dos valores. Aí, por exemplo, quando eu vejo um Superman do Zack Snyder, eu penso
porque o diretor, ele tem uma visão de mundo muito sombria. E é óbvio, todos os filmes do Zack Snyder têm uma visão muito sombria do mundo. Um dos primeiros filmes que eu assisti dele, deixa eu lembrar, é Watchmen. Zack Snyder, Watchmen e Sucker Punch. Eu acho que foi esse, um desses dois foi o primeiro. Só sei que eu amei. Sério, na época eu adorei. Hoje eu ainda gosto um pouquinho, acho interessante. Eu perderia meu tempo assistindo novamente. Perderia não, investiria meu tempo assistindo novamente. No entanto, é uma visão que já não ressoa comigo. Na época que eu gostava desse tipo de filme, eu era uma pessoa mais sombria. Eu era, sabe, aqueles roqueiros que só usava roupa preta e... enfim. Eu vi o mundo de forma mais sombria. Meu livro, aquele que eu falava que ia ser um estouro de vendas, que ia arregaçar a boca do balão e que era muito, muito, muito top dos top das galáxias. E eu escrevi ele quando eu tinha uns 15, 16 anos. Foi uma obra que eu continuei revisando durante 12 anos até entender que aquela não era uma obra pronta, era uma obra que eu fiz para mim, era a obra-prima que me revelou. E eu acredito que poucos escritores de ficção compreenderam isso. Posso estar enganado? Posso, claro que posso. Mas, por exemplo, eu escrevi hoje ficção, não faz muito sentido, mas eu gosto, porque a ficção ela tem uma forma mais sutil de transmitir conhecimento. Um escritor que eu acredito que talvez tenha entendido essa jogada e foi depois dele ter explodido no mundo foi o Stephen King. Ele não escreve só terror. O que consolidou a imagem dele foi o terror. Mas ele não é um escritor de terror. Ele é um escritor de seres humanos. Os personagens dele são muito humanos, são muito únicos e verdadeiros e parecem realmente existirem no mundo real. Porque ele compreendeu algo que talvez tenha a ver com estereótipos, algo que é verossímil. E ele fala, inclusive fez muito sentido para mim, ele fala sobre a escrita verdadeira, a boa escrita de ficção, não é aquela que, nossa, eu vou entrar para o mundo acadêmico e vou ser estudado para o resto da vida, vou ser... Ele escreve, o tipo de livro que ele escreve é entretenimento. Ele tem que agradar os leitores. E para agradar os leitores, a história tem que ser verdadeira. Teve um livro dele que ele... Olha, pela primeira vez estou falando de livros no canal. Teve um livro dele, Misery, Louca Obsessão. Ele brinca. Ele brinca com a ideia de que ele mostra, na verdade, ele é quase uma cutucada nos escritores. Ele mostra, mesmo sem mostrar, que não é o escritor que não é o escritor que manda na história. É a louca obsessiva que fica lá prendendo ele dentro de uma casa e obrigando ele a escrever uma história que ele não quer. Esse é o bom escritor. Eu não quero estar 4 horas da manhã escrevendo ou revisando um livro, mas é que fica essa coisa incômoda na minha cabeça. Você precisa fazer, você tem que fazer. Tem pessoas esperando que você faça. E eu faço por isso. Porque, por algum motivo, desde criança eu sempre quis ajudar. Eu assistia os filmes do Super-Homem e eu queria ser como o Super-Homem. E quando eu descobri que o Super-Homem é uma inspiração de Jesus de Nazaré, eu fiquei bobo. Quando eu li a história de Jesus de Nazaré, aquilo ressoou comigo de uma forma que o Super-Homem ressoava.
O jeito que o leão de Nárnia, o Aslan, é Aslan? É Aslan. O jeito que Aslan ressoa com os leitores. O jeito que o Neo do Matrix ressoa com quem até hoje é fissurado em Matrix e por causa disso obrigou os produtores a fazer um quarto filme que, tipo, faz sentido, mas é uma leitura, é uma releitura, não uma releitura, mas é uma continuação forçada de uma história que já se findou. Nunca deveria ter existido filme 2, filme 3. Os próprios produtores, os próprios, na época, irmãos Wachowski, hoje irmãs Wachowski, falaram que o filme tinha terminado no primeiro. Aí no quarto filme, isso ficou muito escrachado. É só uma pessoa, sabe, ainda fugindo da questão que não percebeu. Mas ficou escrachado no filme que não era nem para ele ter saído. Mas as pessoas insistem tanto naquilo que as entorpece que a gente que produz conteúdo só continua produzindo. Mas é impressionante, eu vejo problemas, eu fico vendo problemas, até os meus problemas que ao longo do dia vem aparecendo e eu tenho que lidar com eles, e antigamente eu tentava fugir deles. Eu ficava olhando pra eles e ficava, sabe, tentando fugir, entorpecer. Aí eu fumava, aí eu assistia rios atrás de stories, atrás de, sabe, vendo a vida de todo mundo, porque eu não dava conta de lidar com a minha própria vida. E a vida é isso. São situações que nos desafiam para nos tirar da zona de conforto, para levar a gente aonde a gente tem que ir. Nós temos poder sobre a coisa? Temos. Talvez o que nem todo mundo chegou lá é isso. Nós temos a escolha. Nós podemos escolher. Vamos fazer conscientemente aquilo que toca no nosso coração, ou vamos continuar na inconsciência, fazendo apenas aquilo que nos traz aquilo que a gente acha que vai nos preencher, que vai nos completar, que vai fazer a gente chegar lá. E aí você fica com pressa de chegar lá. Eu preciso correr, eu preciso fazer, porque minha vida vai acabar se eu não fizer. E na verdade a sua vida tá acabando de qualquer jeito. Quanto mais rápido você vai, mais perto da morte você tá. Porque temos um tempo finito. Em algum momento iremos nos despedir dessa vida. E não importa muito o que você fez, mas quem você foi enquanto estava aqui, quem você foi para aqueles que estiveram com você. Que bem você fez. Quantos sentiram alívio por uma palavra que você disse? Quantos se sentiram inspirados pela sua vida? Quantos se inspiraram em você? Poxa, aqui no canal ter recebido uma mensagem falando que gostava muito dos meus vídeos e que estava com saudade. Era quase como uma pessoa me pedindo, sabe? Por favor, volta. Você estava fazendo tão bem para minha vida, por que você parou? E às vezes a gente não reconhece as pessoas que fazem isso por nós. Porque a gente está tão ocupado com coisas que não são tão importantes assim. As coisas urgentes da vida, sabe? Sempre apagando incêndio atrás de incêndio. Conta pra pagar. Cliente pra responder. Familiares pra cuidar. E a pessoa que mais precisa de cuidado, você não cuida, que é você mesmo.
Se você não está bem, como você pode querer cuidar do outro? O meu primeiro livro de autoajuda que eu realmente fiz com essa consciência de levar ajuda e não só me descobrir, mas algo que eu tinha descoberto e que eu estava querendo transmitir e ao mesmo tempo aprender, porque quando a gente ensina a gente aprende duas vezes, foi o livro, calma que eu vou lembrar. A dor que quero curar no outro. A dor que quero curar no outro é uma dor que está doendo dentro da gente. Se a gente sente a necessidade de cuidar da dor do outro, é porque dói na gente. Agora, se a gente sente no coração de cuidar do outro, mas não nos sentimos obrigados a salvar o outro, aí a gente está no caminho certo. Porque a gente pode e deve estender a mão. A gente pode e deve levar amor. A gente pode e deve cuidar para que o mal não se prolifere no mundo ainda mais. E para isso a gente precisa estar conscientes de que às vezes somos os monstros dentro do armário. E que susto que eu levei. Mas ao mesmo tempo me trouxe um alívio tão grande ter entendido que o medo que eu tinha do escuro não era o medo do desconhecido, do que tinha lá, mas o medo do que eu estava refletindo naquela escuridão. Porque o bem e o mal no mundo está dentro da gente. Não existe fantasmazinhos controlando você. Existe sim a energia que você escolhe manipular. Você vai querer lidar com o mal, você vai querer tocar em energias densas, porque espíritos, entidades e qualquer coisa do espiritual é energia. Se você quiser mexer com eles, cuidado, porque as suas intenções internas, por exemplo, se a minha intenção do meu coração é fazer mal para o outro, você faz, o outro recebe, mas você recebe uma carga muito maior. É muito maior. Ainda mais se o outro estiver blindado, mano. Aí você esquece. Se a sua maldade não ressoar com o outro, tchê. De igual maneira, se você tem tanto medo do outro te jogar uma praga, uma macumba, quer dizer que o mal está dentro de você. Eu percebo isso porque eu era esse tipo de pessoa. Eu era invejoso e eu achava que os outros me invejavam. Ou seja, eu estava lançando uma macumba, porque inveja, quando você sente inveja de alguém, você está, sem fazer ritual nenhum, lançando macumba. Sabe aquela macumba negativa dos preconceituosos que acham que macumba é do maligno, é do mal, e sabe? Eu vou pesquisar aqui, peraí. Macumba. Macumba é um termo de origem banta, quimbundo, que designa um instrumento de percussão africano. Olha só. Historicamente passou a ser utilizado como designação genérica e muitas vezes pejorativa para religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda. Curioso, né? Macumba então é só um instrumento musical. Vamos ver? Macumba para instrumento para que servia nos rituais. Instrumento macumba de origem africana é um idiofone de percussão semelhante ao reco-reco. Ah, o reco-reco! Servia para firmar a energia, acompanhamento ritmo, louvação e conexão e ancestralidade.
Tem tanta gente por aí fugindo da ancestralidade que você não faz ideia. Eu, por exemplo, me afastei dos meus familiares e permaneci afastado e era agonizante ter que voltar. Tanto que eu fiquei 3 meses sem falar com meus pais por causa disso. Não é minha dívida, mas, por exemplo, meus ancestrais deixaram demandas, sabe? Criaram demandas. Na Bíblia fala disso. Deus amaldiçoa a família de tal pessoa durante tantas gerações. E não é Deus. A maioria das pessoas que acredita nesse Deus judaico-cristão acha que ele é um carinha ali, tipo, aquele cara que mexe com as marionetes, sabe? Lá, mexendo. É o titereiro mexendo os fiozinhos que mexem a marionete. A marionetezinha fica lá. Pó, pó, pó. Nós não somos marionetes. E eu revelei isso no meu livro chamado Vós Sois Deuses. Revelei. Revelei o quê? Escancarado na Bíblia. E 2026 anos depois do nascimento do Filho do Homem, estamos aqui discutindo sobre se entidades, se Deus, se alguma coisa fora do universo está nos controlando. É loucura misturada com doideira. Faz o menor sentido você acreditar que você é controlado. É fuga. Eu entendo, é fuga. É não querer assumir a responsabilidade pelos BOs que você está criando, pelos BOs que você está vivendo, pela coisa incrível e maravilhosa que é você não ser capaz de resolver as suas questões. E acreditar que um ser divino lá em cima tá te testando, te provando. E é só você mesmo. É só você. É tudo sobre você. Tem uma música que eu gostava bastante, que quando eu entendi que a tempestade é você, não estava falando de Deus, estava falando da gente. A gente cria tempestade e Jesus só fala: acalma, que quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Então a tempestade respeita a voz do Filho do Homem. E quando Jesus disse para João: vós sois deuses, ele não estava falando no sentido de tipo, você vai ter todos os poderes de Deus, você vai dominar todas as criaturas, inclusive outros deuses, porque se você quer dominar sobre outros seres humanos, você está querendo dominar outros deuses. Agora, o cara que entendeu o poder que é dominar outras cabeças, mano, ele tá usando um poder gigantesco. Um poder absurdo. Porque cada cabecinha daquela é uma... Pensa numa usina nuclear de... Mano, que nem existe ainda. É uma usina de imenso poder. E alguns usam e abusam dessas usinas. Nos chamam de ovelhinhas. E eles pastoreiam essas ovelhinhas como se eles soubessem o caminho. Eu entendo. É bonito, é um trabalho bonito. Só que a ideia da religião é você trazer as pessoas para primeiro tratar delas, cuidar delas e mostrar que o caminho é servir. Servir como Jesus serviu até o fim. Ele serviu de bode expiatório para fazer essa mensagem ecoar por 2026 anos e chegar aqui para um maluquinho que nasceu em Mogi Guaçu, num pedacinho de nada do mundo, falando para vocês que o segredo é servir.
Não existe vida mais significativa do que aquela conscientemente vivida em função do outro. Eu tinha tantos sonhos, eu era uma pessoa tão sonhadora, e agora eu estou começando a compreender que meus sonhos não significam de nada. Tipo, meus sonhos são coisa de menino, é criança que sonha. O homem adulto faz o que Deus manda, e entenda essa frase como você quiser. Quer acreditar que é o Deus judaico-cristão? Acredite. Quer acreditar que é o Deus hindu? Acredite. Quer acreditar que são os deuses gregos, nórdicos, romanos e celtas? E acredite. Os deuses africanos? Acredite. Não tem problema. Só procure entender. Entenda. Enxergue com clareza quem é que está fazendo as coisas que você está fazendo. Muitas das vezes a gente está sentindo raiva que não é da gente. Muitas vezes a gente está sentindo medo que não é da gente. Muitas vezes a gente está sentindo ódio que não é da gente. Em essência, nós somos puros, como um bebê recém-nascido. E a gente só está irradiando sentimento alheio. E o único sentimento que existe dentro da gente é amor incondicional por todas as coisas. Quando você atingir esse nível de amor incondicional e não ter nenhum preferido, você transcende. É só isso. Agora, da minha parte, eu não chegarei nesse nível, porque eu amo muito todas as pessoas da face da Terra. Mas eu tenho meus preferidos, meus preferites. Olha só. Meus preferites. E tá tudo bem. Até Jesus teve seus preferites. Alguns dizem que seu preferite era João, outros dizem que era Pedro, outros dizem que era Maria Madalena. Vamos saber? Com certeza? Talvez um dia. Mas não vai ser nesse vídeo, porque eu não faço a menor ideia. Entendeu? Posso supor algumas coisas? Posso. Posso imaginar como a gente vai chegar na resposta um dia? Posso. Mas acho que é informação pesada demais pro momento. Talvez eu escreva um livro de ficção. Eu vou ficando por aqui. A conexão está se perdendo. E eu preciso dar uma descansada. Porque eu dormi 3 horinhas. Foi das 10h30 até as 2h30, mais ou menos. É isso. Curtiu? Curte? Quer comentar? Deixa os comentários aí. Eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. Quero saber quem foi o louco que conseguiu chegar até o final. Porque, ó, 40 e poucos minutos de vídeo. Acho que deu uns 5 minutos do outro, mas entendeu? Bom, enfim. Passamos os 40 minutos de vídeo. E eu quero saber quem foi o corajoso que conseguiu chegar até o final. Cara, parabéns. O seu nível de paciência, o seu nível de concentração é... Olha, você tá de parabéns. Continue assim. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal.